Fala pessoal, Igor Freitas na área, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as cognate words, sobre as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras cognatas, pessoal, são aquelas que possuem a mesma origem que as palavras em português. Então, tanto a língua portuguesa como a língua inglesa, elas vêm da origem do indo-europeu. Como elas têm a mesma etimologia, as palavras derivadas dessa língua vão ter muitas características importantes para a gente, como, por exemplo, uma escrita igual, ou uma escrita bem semelhante, né, muito parecida, e, na maioria das vezes, o mesmo significado. Por isso, elas são chamadas também de friends words, ou seja, palavras amigas. E qual a importância da gente saber disso? Bom, se elas têm a mesma origem e são palavras amigas, elas vão facilitar o nosso entendimento do texto. Elas representam aí mais de 30% de um texto. E aí nós temos que, obviamente, tirar vantagem dessas semelhanças, né? 30%, pessoal, é um percentual muito alto de aparição num texto. Mas o pessoal sempre fala, tá, Igor, mas e quando for as falsas cognatas? Aquelas que parecem uma coisa, mas têm outro significado. Existem sim, gente, isso aí é exceção à regra. Mas as cognatas são cerca de 90% das palavras têm o mesmo significado. E apenas 10% é que nós vamos encontrar como falsas cognatas. Então nós precisamos nos ater à regra, já que a maioria vai nos facilitar o entendimento. E o nosso inglês técnico, ele também é baseado num documento chamado Simplified Technical English, um inglês técnico simplificado. Então qualquer palavra que tender a dar uma ambiguidade, um duplo sentido ou dificultar o nosso entendimento, como o caso das falsas cognatas, elas vão ser evitadas na sua maioria, tá bom? Então, sempre que eu puder substituí-las por uma palavra que tenha um único entendimento, isso vai ser feito num texto técnico. Vamos a alguns exemplos aqui, então, de palavras cognatas. Number 1, part, significa parte. Number 2, limit, limite. Number 3, electric, elétrico. Number 4, manual, manual. Number 5, product, produto. Number 6, approved, aprovado. Number 7, installation, instalação. Number 8, frequency, frequência. Number 9, introduction, introdução. Number 10, component, componente. Perceba que algumas têm pequenas modificações na sua escrita, algumas letrinhas que vão dobrar, algumas omitem, melhor dizendo, alguma letra, mas só de bater o olho a gente tem um entendimento fácil ou uma suposição de qual o significado dessa palavra. Como eu disse, temos sim as falsas cognatas, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Um grande abraço.